Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. Queremos hoje partilhar este evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 12, dos versículos 39 a 48. E a palavra vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia a vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diante deste evangelho, que é uma continuação do evangelho que nós partilhávamos no dia de ontem, que nos diz, de estar preparados, nos diz de estarmos com os nossos rins cingidos, prontos, aptos para o trabalho, aptos para buscar este processo de conversão. E o evangelho hoje continua trazendo para nós este sentido. E os discípulos, Jesus aqui com os seus discípulos, Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, é preciso estar preparados para o dia em que o Senhor voltar. Nos recordemos daquela antiga canção que diz, quando o Senhor passar, eu quero estar no meu lugar. E é uma canção verdadeira porque nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar qual é o nosso lugar. Será que nós estamos no nosso lugar? Estamos no lugar que Deus nos confiou? Estamos cumprindo, com a vontade de Deus? Estamos cumprindo com o ser batizados, com o ser cristãos? A nossa vida condiz com a vida de um batizado? A nossa vida, as nossas ações, ela condiz? As nossas atitudes condizem com aquilo que nós somos? Se você é um pai de família, uma mãe de família, as tuas atitudes condizem com isso? Você dá exemplo aos seus filhos, independente da idade que eles têm? Você dá exemplo da tua vida matrimonial? Você dá exemplo como um homem, como uma mulher, no meio dos teus amigos, dos teus afazeres, do teu trabalho? Você dá exemplo de um homem de fé, de uma mulher de fé? Para mim, eu que sou missionária, eu dou exemplo como missionária. Os sacerdotes dão exemplo como sacerdotes. Será que nós estamos no lugar que de fato nós deveríamos estar? Estamos agindo, estamos condizendo com aquilo que Deus nos confiou? Estes são os questionamentos que o evangelho de hoje nos move a pensar. A palavra de hoje ela vai nos dizer: aqueles que conhecem a vontade de Deus, estes serão cobrados por aquilo que conhecem. Quanto mais Deus confia a nós, mais Deus também cobrará de nós. Por isso o evangelho de hoje, ele vai nos dizer isso, Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou e nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Será que nós somos estes? Que conhecemos a vontade do Senhor, sabemos aquilo que precisa ser feito e muitas vezes nós não fazemos?
muitas vezes nós desprezamos, aqui está o nosso destino. Né? O Evangelho de hoje ele diz o destino dos infiéis, que nós não sejamos os infiéis, mas que nós sejamos fiéis. Fiéis à vontade do nosso Senhor. Irmãos, não há outro Deus, há um único Deus. E nós sabemos quem Ele é Cristo Jesus. Que o nosso coração hoje possa se voltar na fidelidade a Ele. E que nós possamos pedir a Ele mesmo, a Cristo, que nos dê a sua graça e a sua força para continuarmos o nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.